Volume 12. Capítulo 6. Nova família. Eu achava que tudo ficaria bem se eu escapasse do planeta. Sem mim, o Império não teria nenhum alvo para atacarem ou forte cessaria as hostilidades. Para meu desgosto, não era tão simples assim. Nunca, em meus sonhos mais loucos, imaginei que esse Otome Game incluiria um enredo tão intrincado, e possivelmente irritante. Que diabos foi essa bobagem de humanidade antiga versus humanidade nova? Eles deveriam ter dado a esse jogo um cenário mais pacífico e descontraído. Você está branco como um lençol, tio. O senhor está bem. Os olhos de Erika se encheram de preocupação genuína enquanto ela estudava meu rosto. Luxon e, posteriormente, Cleare, haviam se esforçado muito para equipar a enfermaria do Licorne com todo tipo de equipamento médico. Essa era prova de sua determinação em manter Erika viva a todo custo. Eu havia puxado uma cadeira e estava sentado ao lado de sua cama. Eu estava com um sorriso no rosto, mas era tão forçado que fiquei preocupado que ela pudesse ver através de mim. Só estou dormindo pouco, assegurei a ela. Não se preocupe. Pretendo tirar um cochilo mais tarde. Antes disso, há algo que quero lhe perguntar. Sobre mim. Erika se sentou na cama, inclinando a cabeça. O que você quer perguntar? Você escondeu algo de mim, não foi? A condição de Erika havia melhorado tão rapidamente, apenas para se deteriorar rapidamente, mas ela havia aceitado tudo com naturalidade. Ela era madura para sua idade, já tendo vivido uma vida, por muitos anos a mais do que eu, mas ainda assim era estranho. Eu tinha a sensação de que sabia por que Erika estava tão tranquila com sua saúde. A teorização de Cleare havia me dado uma pista sobre uma possibilidade. Erika desviou os olhos, envergonhada. Sinto muito. Você poderia me informar? Acho que o que você sabe pode acabar sendo muito importante. Até onde eu sabia, Erika era a única pessoa que havia jogado uma quantidade significativa da terceira parte da trilogia de jogos. Mari havia jogado um pouco antes de abandoná-lo, e Fina apenas assistiu a uma parte do jogo de sua irmã. Eu só havia completado o primeiro jogo, portanto, não sabia de nada a partir da sequência. Erika já havia me contado alguns detalhes sobre o jogo, mas, na época, minhas perguntas eram de natureza totalmente diferente. De qualquer forma, o enredo do terceiro jogo já havia saído dos trilhos. Eu assumi a responsabilidade de corrigir o curso ocasionalmente, quando necessário, mas, no processo, negligenciei uma questão fundamental. Erika nunca havia compartilhado tudo o que sabia. Erika respirou fundo. Quando eu era mais jovem e mamãe estava ocupada com o trabalho, eu não tinha ninguém para me fazer companhia. Era solitário. É claro que não a culpo por isso. Mas eu realmente queria passar um tempo com ela. Então pensei que poderia pelo menos jogar os mesmos jogos que ela jogava. Sempre que estava entediada, sempre que se sentia solitária, ela recorria a esse Otome Game. Eu o terminei várias vezes, continuou ela. Menos porque eu pessoalmente gostava, e mais porque eu gostava de jogar algo que eu sabia que a mamãe gostava. Cocei a nuca, sentindo-me arrependido em nome da minha irmã. Aquela idiota, resmunguei. Ela poderia ter comprado brinquedos melhores para você. Sei que não posso falar por ela, mas como seu tio, lamento que você tenha passado por isso. Oh, isso não me incomodou particularmente. Erika sorriu calorosamente. Usei o celular da mamãe para procurar um passo a passo. Foi assim que descobri que a princesa vilã, Erika, de fato tinha uma constituição fraca, embora a narrativa sempre a fizesse parecer uma mentirosa a esse respeito. Seu sorriso ficou tenso. No jogo, Erika mentia com tanta frequência que as pessoas não conseguiam acreditar nela, mesmo quando ela estava sendo honesta. Ninguém acreditou quando ela estava sofrendo com seus sintomas. Coitada. Você sabe o que causou a doença a dela? Perguntei. Na verdade, não sei muito sobre isso, confessou Erika com um encolher de ombros. Só que, quando Mia acordou, minha saúde piorou de repente. Acho que esse foi o gatilho. Ao dizer isso, ela se fechou em si mesma, desviando o olhar de mim.
Isso confirmou minhas suspeitas. Erika sabia que a melhora de Mia era consequência de sua própria deterioração. Era como se o mundo estivesse nos dizendo que a velha e a nova humanidade nunca poderiam compartilhar o mesmo planeta. Então, você não se importava com o sofrimento se isso significasse que a Mia se recuperaria, supus, suspirando. Vivi o suficiente em minha vida anterior, explicou Erika com um sorriso problemático, mas feliz. Além disso, pude criar muitas lembranças duradouras com você e mamãe. Será que ela era tão abnegada por causa de sua vida passada? Ou a Erika era simplesmente esse tipo de pessoa? Parte de mim estava orgulhosa dela, mas outra parte desejava que ela não priorizasse o bem-estar de outras pessoas em detrimento do seu próprio. Você está sendo muito travessa, sabe? Ninguém nunca lhe disse que não é bom morrer antes de seus pais. Eu sorri ironicamente. E se não fosse por mim, você já estaria morta. Ela estava realmente disposta a deixar Marie para trás. Erika franziu a testa. Não tenho certeza de que você tem uma perna para se apoiar nisso. Não. Dei um tapa na testa e ri. Você me pegou. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Se acontecer mais alguma coisa, acredito que você me manterá informado, eu disse a ela com ênfase. É claro. Mas devo avisá-lo de que essas lembranças são de muito tempo atrás. Há muita coisa de que não me lembro. No entanto, se eu me lembrar de algo importante, eu lhe contarei. Felizmente, Erika não tinha como saber as terríveis consequências que suas ações já haviam desencadeado. Assim que saí da enfermaria e entrei no corredor, Luxon começou a zumbir em meu ouvido. Mestre, acho que você deveria olhar objetivamente para si mesmo antes de criticar os outros. Muito do que você disse a Erika se aplica igualmente a você. É falta de educação ficar ouvindo. Só recorro a essas técnicas grosseiras devido à sua incapacidade de me manter a par das informações relevantes, lembrou-me ele, obedientemente. Eu bufei. Você ficou melhor em inventar desculpas, pelo menos. Enquanto eu caminhava pelo corredor, ele acompanhou o ritmo, flutuando em meu ombro. Suas lentes vermelhas se voltaram para estudar meu rosto. Percebi que você não contou a Erika o que aprendeu com Claire. Ela não precisa saber de tudo isso. Meus lábios se afinaram em uma linha reta. Em uma voz que mal passava de um sussurro, acrescentei, ela ficaria fora de si se descobrisse que sua escolha levaria à morte de todas essas pessoas. Ela ficaria fora de si, sim, e eu também não achava que ela merecia a culpa de verdade. Ela não poderia saber que isso aconteceria. Além disso, fui eu quem se ofereceu para ajudar, esperando que pudéssemos melhorar a saúde de Mia. Se alguém merecia assumir a culpa, esse alguém era eu. Minha frustração comigo mesmo deve ter transparecido em meu rosto, porque Luxon interrompeu com preocupação, fugir é a decisão correta. Você não fez nada de errado. O que, você acha que vou mudar de ideia agora? Eu zombei. Então, presumo que não se importe se eu continuar planejando nossa saída deste planeta. Sabendo o que sabemos agora, você terá de levar em conta que estamos levando mais pessoas. Se a morte aguardava qualquer um que ficasse, o mínimo que eu poderia fazer era levar minha família e amigos, até mesmo meus conhecidos. Todos nós poderíamos fugir juntos. De qualquer forma, eu me sentia culpado, embora não tivesse como saber a verdade antes. Provavelmente, foi isso que Luxon percebeu e porque ele se recusou a deixar o assunto de lado. Vocês tomaram uma decisão sábia, acrescentou. Duvido que as pessoas que ficarão para trás jamais me perdoem. Sua fuga garantirá que os descendentes da antiga humanidade sobrevivam. É muito mais prático do que ficar e se submeter à aniquilação completa. Sim, espero que você esteja certo. A maneira insistente com que Luxon me incentivou, reiterando que essa era a decisão certa, apenas revelou sua ansiedade. Será que ele achava que eu me agarraria a alguma crença ingênua na justiça e tentaria enfrentar Arcadia sozinho? Ou pior, que eu ficaria tão culpado que sentiria que não tinha outra escolha a não ser me redimir enfrentando a Arcadia? Eu era um adulto, e egoísta, por sinal.
Eu poderia pensar em várias justificativas para minha decisão, mas nós íamos correr e pronto. Ninguém havia previsto isso. Quem poderia esperar que uma guerra antiga tivesse continuado nesta era moderna? Que a velha humanidade, privada de magia e envenenada por uma atmosfera repleta de essência demoníaca, tivesse realmente sobrevivido todo esse tempo? Que eles haviam feito isso manipulando seus próprios genes. Esse era para ser um mundo de fantasia medieval com espadas e magia, não ficção científica. Nada disso foi culpa minha. A culpa era do jogo por ter um cenário tão complicado. De qualquer forma, quero trazer minha família e preciso convencê-los. Vamos para casa por enquanto, eu disse. O Einhorn está totalmente preparado para partir. Podemos partir quando você desejar. Vou esperar até que a delegação de Vordenoite saia. Finn e seus compatriotas voltariam para o Império em breve. Meus negócios poderiam esperar até que eu os acompanhasse. No dia da partida da delegação imperial, Mia e Finn foram ao porto para embarcar no navio ancorado que estava esperando para levá-la de volta. Lá, o enviado chamou Finn de lado, com as sobrancelhas franzidas e uma careta de desagrado no rosto. Lord Ering, disse ele de forma sarcástica. Nunca imaginei que você, dentre todas as pessoas, deixaria de realizar um assassinato. Sei que você e Bart ficaram muito próximos durante o intercâmbio aqui. Espero que não tenha a intenção de trair o Império. Finn não sabia como o enviado soube de sua amizade com Leon, mas ele deve ter pensado que isso o ajudaria a encontrar uma oportunidade e a assassinar o Arquiduque. Como Finn não havia conseguido isso, o enviado ficou desconfiado. Você tem muita coragem de lançar dúvidas sobre meu parceiro. Brave gritou, com os olhos ensanguentados por uma súbita explosão de raiva. O enviado engoliu em seco e se encolheu. Não foi isso que eu quis dizer. Eu apenas presumi que você estivesse à altura de tal tarefa, meu senhor. Achei que você pelo menos o feriria. Além de Leon estar ileso, Finn não tinha um único arranhão. Não é de se admirar que o enviado estivesse cético. Finn suspirou. Sua unidade de IA nunca baixa a guarda. Na verdade, chegar perto o suficiente para matá-lo não seria pouca coisa. É mesmo. O enviado deu a Finn um olhar não convencido. O que importa se ele conseguiu? Interveio Lienhart, que se recostava em uma cadeira próxima. Estamos eliminando todo o reino de qualquer maneira. Então, podemos lidar com o Arquiduque Bartifort. Ele fez uma pausa e lançou um olhar gelado para Finn. Mas admito que estou um pouco decepcionado por você ter lidado mal com isso, senhor. Não estou nem aí, disse Finn. Ele se virou de costas para eles, olhando pela janela. Lá fora, o porto estava repleto de pessoas que tinham vindo se despedir. Enquanto faziam isso, Lienhart e o enviado zombavam deles. Pobres coitados, disse Lienhart. Eles não têm ideia de que estamos voltando para matar todos eles. Parceiro, Leon está aqui, disse Brave, enquanto Finn olhava para o porto. Ele está mesmo. Colocando a mão em Brave para compartilhar a visão superior do núcleo demoníaco, Finn viu Leon lá embaixo. Luxon flutuava ao lado de Leon, como sempre, projetando uma imagem aprimorada para que Leon pudesse ver Finn e Brave. Os lábios de Leon estavam contraídos em uma linha tensa e inescrutável. Por que ele viria até aqui? Finn murmurou. Você não deveria estar aqui, me acompanhando. Eu. Depois do que fiz, não mereço essa demonstração de amizade. Afinal de contas, Finn havia escolhido Mia em vez de Olfort. Nenhum dos habitantes do reino, muito menos Leon, tinha qualquer motivo para demonstrar tal bondade para com ele. Tem certeza disso, parceiro? Perguntou Brave. Sei que você vai se arrepender de tê-los deixado ir. Seria melhor acabar com eles aqui e agora. É tarde demais para isso. Eles estão de guarda alta. Corra, Leon. Não quero brigar com você. Luxon projetou uma imagem aprimorada para que eu pudesse ver Finn e Brave saindo do porto junto com o resto da delegação do Império. Eu os observei olhando para nós. Parece muito útil,
Como os trajes demoníacos podem compartilhar sua visão dessa forma, comentei com um sorriso bobo, sabendo muito bem que Luxon odiaria ouvir isso. Se isso é tudo que é necessário para impressioná-lo, eu poderia realizar o mesmo feito com algumas ferramentas. Por que não substituo seu olho por um implante adequado para que eu possa compartilhar melhor os dados visuais? Tornar-se um ciborgue parece muito legal, mas eu prefiro continuar sendo um humano puro sangue. As brincadeiras me fizeram sentir como se tivéssemos voltado à nossa rotina diária normal. Infelizmente, isso não durou muito. Eu poderia explodir a nave deles com meu canhão principal e acabar com a ameaça que eles representam de uma vez por todas, ofereceu Luxon. Se planejarmos fugir, o que isso nos trará de bom? Vocês apenas darão ao Império uma justificativa para invadir. Eles não se importam com a justificativa. Eles vão invadir de qualquer maneira. Observamos o navio partir, seu casco desaparecendo gradualmente na distância. O restante da multidão começou a se dispersar. Seu irmão mais velho está na capital, disse Luxon de repente. Ele está visitando a propriedade Roseblade. Você gostaria de vê-lo e explicar a situação antes que ele vá embora? Acenei com a cabeça, pensativo. Sim, acho que seria uma boa ideia. Vamos fazer isso. Nix não mencionou nenhuma visita. Será que algum tipo de emergência exigia sua presença? Os Roseblades tinham seu próprio território, mas também mantinham uma residência na capital. As informações mais recentes sempre iam para a capital antes de se espalharem por outros lugares, portanto, a localização era vantajosa nesse aspecto, e havia outros benefícios em ter uma propriedade aqui. Era por isso que os vizinhos dos Roseblades consistiam em outras famílias dos escalões superiores da aristocracia de Wolfort. Passava um pouco do meio-dia quando fui à mansão deles. Um criado me conduziu gentilmente à sala de visitas, onde fiquei surpreso ao descobrir que, além de Nix, minhas irmãs Jaina e Finley também estavam presentes. Nix estava vestido em um terno elegante e me recebeu com bom humor. Eu não esperava que você aparecesse de repente. O que o traz aqui? Ah, acabei de saber que você estava na vizinhança. O quê? Então você veio só para me ver? Ele arqueou uma sobrancelha cética, com razão, dado o meu histórico de problemas. Bem, você tem um ótimo timing. Há algo que quero lhe dizer. Nick se virou para a porta. Dorothea. Você pode entrar agora. Uma criada alcançou a porta e a abriu para que minha cunhada, Dorothea Fulbart-Fort, entrasse. Dorothea entrou na sala, com as mãos segurando gentilmente sua barriga inchada de grávida. Ela olhou para mim e sorriu. É uma pena. Estávamos planejando guardar a surpresa por um tempo. Meu queixo caiu. Seu estômago, comecei, sem saber ao certo onde queria chegar. Ela deu uma risadinha. Estou grávida, é claro. Nick se aproximou de sua esposa sorridente e a abraçou gentilmente. Você foi o único que não percebeu, então conversamos sobre surpreendê-lo, explicou ele. Dorothea era tão grande que provavelmente já estaria carregando o bebê no final das férias de verão. Jenna me lançou um olhar crítico. Você é mesmo um idiota. Sinceramente, estou sempre espantada com o fato de você ter chegado ao posto de arquiduque. Sim, concordou Finley. Quero dizer, todo mundo já descobriu isso há muito tempo. Ignorando sua exasperação, Dorothea me chamou para ir até ela. Hesitei antes de me aproximar sem jeito. Quer sentir? Perguntou ela, indicando seu estômago. Eu me encolhi. O quê? Não, eu não poderia. Isso é. Parece inapropriado. Eu não o recusei por falta de interesse. Mas o consenso geral no Japão era que não era aceitável tocar a barriga de uma mulher grávida se você não fosse o marido dela. Dorothea me deu um sorriso constrangedor. Confia em mim, se alguém fizesse isso sem permissão, eu removeria o membro ofensivo. Essa é uma exceção especial. De qualquer forma, isso significa que nossa família está crescendo. Havia algo ameaçador no início dessa resposta,
Mas eu estava preocupado demais com o comentário final dela para pensar nisso. Nossa família está crescendo. Meu peito ficou apertado. Com grande apreensão, estendi a mão e coloquei-a sobre a barriga inchada de Dorothea. Houve uma pequena ondulação de movimento sob a ponta de meus dedos. Uau! Eu ofeguei, com os olhos arregalados. Nix e Dorothea riram. Jenna suspirou sonhadora enquanto observava. Espero estar grávida do bebê do Lord Oscar em breve. Isso solidificaria meu futuro como sua esposa. Esse é um motivo bem confuso para querer ter um filho, disse Finley com ênfase. Tome cuidado para que ele não a abandone antes disso. Oh, vai ficar tudo bem. O Lord Oscar está apaixonado por mim. Finley fez uma careta. Você é tão irritante. Deixei que suas brincadeiras detestáveis entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro, com minha mão ainda firmemente plantada na barriga de Dorothea. Essa gravidez estava me deixando com a cabeça acelerada. O bebê ficará bem, como nós? Ou ele terá os problemas e sintomas da Erika? Clary havia alertado que a condição de Erika se tornaria cada vez mais prevalente. Toneladas de genes de pessoas iriam se reverter, tentando se adaptar ao que deveria ser uma atmosfera menos tóxica. Lembrei-me de que o curso de ação mais seguro para o novo bebê e seus pais era fugir do planeta comigo. Para dizer a verdade, disse Nix, interrompendo meus pensamentos, os Roseblades nos convidaram para comemorar o bebê. Dorothea está tão crescida que eu estava preocupado em levá-la em uma aeronave, mas achamos que ela ficaria mais confortável em casa. Dorothea encostou a cabeça no ombro do marido. É inacreditável a quantidade de parentes que vieram me ver. Talvez fosse melhor eu ter ficado com os Bartyforts. Nunca imaginei que meus irmãos apareceriam assim. Desculpe. Nix acariciou gentilmente o cabelo dela. Está tudo bem. Todos esses rostos familiares são reconfortantes. De qualquer forma, os Roseblades têm muitos parentes, acrescentou Nix. Fiquei chocado. E esses são apenas os que se dão bem. Pensando bem, espero que os amigos do pai apareçam em breve com presentes para o bebê. Eles sempre gostaram de mim quando eu era mais jovem, por isso estou ansiosa para vê-los novamente. O feliz casal conversava alegremente sobre suas vidas, alheio ao que se passava em minha cabeça. Não era de surpreender que os Roseblades tivessem muitos parentes e conhecidos. Mas se eu sugerisse fugir do planeta, quantos deles Dorothea insistiria em trazer com ela? Tirei minha mão da barriga de Dorothea, e Jenna não perdeu tempo em me provocar. Aposto que você vai mimar muito o bebê e ser superprotetor, seja ele menino ou menina. Finley acenou com a cabeça. Sim. Ele não tem paciência com as irmãs, mas aposto que será gentil com uma sobrinha ou sobrinho. Provavelmente até indulgente. Irritantemente. Elas riram. Normalmente, esse era o momento em que eu faria alguma piada sarcástica, mas não tinha energia para isso. Tudo que eu podia fazer era sorrir para elas. O que é de errado? Nix perguntou preocupado. Você não está bem. Não, estou bem. Se tiver certeza. Na verdade, gostaríamos de lhe pedir um favor. Você se importa? Atordoado, balancei a cabeça de forma entorpecida. Trata-se de uma tradição Roseblade, explicou Dorothea. Levar um recém-nascido para passear em um dirigível impressionante tem o objetivo de ajudá-lo a crescer e ser digno do nome da família. Esperávamos que você nos emprestasse o Einhorn para a ocasião. Você quer usar o Einhorn? Eu repeti. Nix juntou as palmas das mãos e as segurou em minha direção, suplicando. Por favor. Sei que nosso bebê nos deixará orgulhosos se puder andar em um navio tão famoso quanto o Einhorn. E eu realmente adoraria mostrar a ele o céu aberto. O céu aberto, hein? Quando o marido descreveu seus sonhos para o filho deles, Dorothea sorriu. Suponho que você esteja sempre falando em fazer uma viagem em família com o pequeno. As bochechas de Nix se coloriram e ele riu sem jeito. Nenhum deles sabia, mas a felicidade e os sonhos deles eram como facas em meu peito.
cortando cada vez mais fundo.